Boa noite a todos aí. Obrigado aí pela presença. Convido o seu Pedro para fazer parte da mesa. Odair Peru, segundo secretário, para fazer parte da mesa também. E essa é a audiência pública sobre a LDO, que chega na Câmara e a Câmara tem de fazer audiência pública e foi marcada para hoje e o pessoal está aí. Agradeço ao Renato também pela presença, que está chegando aqui para nos dar seu parecer aí sobre a audiência pública, todos os números aí, que são muitos números, né? E eu peço, daí ele quer falar alguma coisa ou depois, seu Pedro? Não? Então vamos passar a palavra para o Renato, que ele comece aí por os números aí nos seus lugares. Boa noite a todos, né? Vamos apresentar aí um slide que a gente preparou esse slide para a segunda audiência pública que nós fizemos lá no Executivo. E eu fiz algumas adaptações e depois que a gente for apresentando, a gente pode trocar algumas ideias. Tenho aqui algumas dicas e orientações aí para vocês pensarem em emendas futuras, né? Então vamos dar uma analisada aqui. Pode passar, Richard? Aí foi o cronograma dos eventos que envolveu a LDO, né? Nós começamos a elaboração dela lá no dia 6 de março. Nos reunimos com o prefeito, com os secretários. Depois nós fizemos a primeira audiência em março. Analisamos ali algumas propostas. Fizemos a segunda no dia 17 de abril. E encaminhamos o projeto de lei ao Legislativo. Na realidade, esse ano, nós tentamos envolver um pouco mais a população, né? Como eu percebi também que a Câmara divulgou muito bem essa audiência, e é interessante nós tentarmos, né? Sempre envolver a população a participar das audiências. Talvez conversar com os membros do Conselho, né? Alguns os representantes de bairro, para que eles possam começar a estar presente e perceber como que funciona uma audiência pública de elaboração orçamentária. Então nós vamos tentar incentivar a população a participar. O objetivo da nossa audiência é expor a diretriz e orientações da elaboração para a execução orçamentária anual, né? Então o que nós temos aqui nesses slides? A estimativa da receita, da despesa por órgão, e nós vamos fazer um comparativo em uma tabela das metas fiscais que foram previstas na LDO dos 3 anos anteriores, e também nós vamos perceber aqui os projetos que estão previstos para 2016, né? Então nós vamos perceber aqui que a projeção da receita, segundo o artigo 4 da Lei 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ele menciona que a projeção da receita da LDO, ela tem que ser feita de maneira corrente e constante. Nós arrecadamos no exercício 2014, como nós podemos perceber ali, 102 milhões, né? Se nós lembrarmos o que a gente arrecadou lá em 2013, que foi 101 milhões, nós aumentamos pouquíssimo a receita. A receita foi estimada na LOA, que foi aprovada para 2015, que nós estamos executando agora. A receita foi estimada em 115 milhões, 998, ou seja, 116 milhões, né? Só que quando nós começamos a elaborar a LDO, nós começamos a estimar essa receita. E nós atingimos, na reestimativa para esse ano de 2015, 109 milhões. Uma estimativa assim, bem expectativa feliz até, que a gente atingiria esses 109 milhões.
Mas analisando esse primeiro quadrimestre, nós vemos que nós não aumentamos a nossa receita. Então talvez nós não vamos atingir essa expectativa de 109 milhões não. Um pouquinho a mais, os 102, talvez a gente vai conseguir. Então a nossa receita ela vai se manter. Aí nós precisamos usar a reestimativa de 2015 para estimar 2016. Aí nós atingimos 116 milhões ali. Num quadro mais à frente, nós vamos perceber que a receita corrente realmente não é 116 milhões. Como a lei de responsabilidade fiscal, ela instrui para que a estimativa da receita da LDO, ela contém ali a inflação e o PIB, então nós chegamos a esses 116 milhões. Mas do jeito que nós estamos observando a economia do país, dificilmente nós vamos atingir isso, né? O ano que vem. Então nós vamos ficar na expectativa esse ano aí de manter a receita, aumentar um pouquinho, e o cenário para 2016 não vai ser diferente, né? Então nós estamos aí com esse valor de 116 milhões, mas é um valor que dificilmente nós vamos alcançar, tá bom? Aí nós vamos perceber o quadro de despesas por órgão executor, né? Então nós temos aí desde a saúde, educação, Secretaria da Mulher, obras, né? Temos até o Poder Legislativo, Serviço de Água, o hospital, que são as autarquias, né? Então eles estão divididos dessa forma, né? Os projetos são os investimentos, são algumas obras, né? Então aqueles valores lá estão em milhares, né? Nós podemos perceber, por exemplo, lá no serviço de água, tem 5 milhões destinados para alguns projetos para que nós possamos amenizar um pouco a crise hídrica, né? E do lado, a última coluna tem mais ou menos uma porcentagem aí do que representa as despesas de cada órgão, né? Se a gente puder ir para o próximo slide, aí nós percebemos através desse gráfico os órgãos que representam mais em relação ao consumo, à despesa, né? A educação dá mais de 25%, que é uma aplicação constitucional, né? Esses 25% que estão aí é o valor total. Se nós tirarmos ali os recursos vinculados, vai chegar em torno de uns 28%, né? A saúde, ela tem 13% e mais 7% do hospital. Então, 20% do orçamento é destinado a serviços de saúde, né? Percebemos que a Secretaria de Obras também representa um bom investimento, porque as obras estão todas envolvidas ali. A Secretaria de Finanças tem 5% ali, porque a dívida, né, a amortização da dívida está envolvida nessa secretaria. E a segurança, né, também 5%, há um bom investimento em segurança. E esse ano, há mais de 8% de despesas destinadas ao serviço de água, em virtude dos investimentos que foram colocados aí para algumas obras ali, investimentos da crise hídrica, né? Então nós vamos perceber aqui agora uma tabela que compara as despesas fixadas nos últimos 3 anos e também para os anos subsequentes, né? Vamos dar uma analisada aqui, olha. Então aqui está o que eu havia mencionado, né? Uma tabela superior de valores correntes, onde nós temos que aplicar o PIB e a inflação, e embaixo os valores constantes. Então, se dependesse da parte técnica, nós projetarmos uma estimativa da receita para o nosso município, nós manteríamos elas nos 109 milhões para 2016. Mas em virtude, né, da lei de responsabilidade fiscal exigir que a gente aplique um índice, ela foi para 116.
Então, por que existem esses dois quadros comparativos? Porque nós realmente não vamos atingir esse valor de 116 milhões, né? Então vamos ficar na expectativa aí dos 109 milhões que nós vamos talvez atingir de uma maneira mais realista, tá bom? Depois nós temos aí um pouquinho mais à frente, aí os índices que a gente tem que aplicar, né? Por exemplo, quando nós estávamos elaborando a LDO lá no mês de abril, o IPCA, o índice de inflação estava 5,65%. Se nós estivéssemos fazendo hoje, estaria mais de 8%, né? O PIB, na época, estava em torno de 1,5%, hoje está 1,5% negativo, né? Então, basicamente, a economia do nosso país mudou em 2 meses aí, radicalmente os índices, né? Mas como a legislação pede para a gente fazer essa aplicação da inflação e do PIB, nós procuramos usar esses cálculos, né? Mas mediante a economia existente no nosso país, dificilmente nós conseguimos fazer uma previsão correta aí da projeção da despesa e da receita, né? E aí nós vamos perceber agora os principais projetos para 2016, né? Nós temos aí a ampliação e expansão da iluminação pública, construção e revitalização de praças, a infraestrutura do distrito industrial lá perto do cemitério, algumas obras de pavimentação e recapeamento, o anel viário e o investimento na reforma da rede de água e esgoto, né? Principalmente na rede de água. Então, o total de investimento vai dar mais de 8 milhões, que foi destinados aí, pelo menos, colocado na LDO, tá? Referente à ampliação e expansão da iluminação pública, agora no mês de abril, no dia 28, foi aprovado um projeto na Câmara que a ANEEL vai ter que voltar a assumir a questão da manutenção e expansão do serviço de iluminação pública, né? Esse projeto foi aprovado na Câmara, está indo para o Senado. Caso seja aprovado no Senado, aí os municípios vão ficar isentos desse investimento. Se isso acontecer, esse projeto que foi destinado aí, esses 400 mil, nós vamos procurar usar para outros recursos, né? Então, vamos ver se isso realmente vai acontecer. Então, baseado essas são as informações bem sintéticas que nós tentamos passar aí para vocês, né? Para que vocês pudessem ficar cientes de algumas situações. Infelizmente, nós não podemos ter a certeza das realizações desses números, né? Mas nós tentamos, principalmente, reestimar a receita de 2015, porque se nós não tivéssemos feito isso, imagine, né? Usar os 115 milhões lá e aplicar o índice da inflação, nós teríamos uma projeção para a LDO de mais de 120 milhões, né? E isso nunca iria acontecer o ano de 2016, né? E eu gostaria apenas de sugerir algumas coisas, né? Que agora o projeto vai ser estudado ali no Legislativo e foi feita uma emenda constitucional do orçamento impositivo, né? Então agora vocês têm aí 1,2% de valor para que vocês possam fazer emendas, né? E essas emendas desse valor de 1,2% da receita corrente líquida, que é os 116 milhões, 15% tem que ser destinado para emendas de serviço de saúde, tá? Então talvez seria bom, né, que vocês pudessem analisar juntos e, caso decidam fazer emendas, né, possam se basear nesse valor aí. O que é o orçamento impositivo? Ele muda um pouco os modos das emendas apresentadas hoje, né? Hoje, por exemplo, é feita uma emenda, o prefeito pode vetar ou não, né? Mas com o orçamento impositivo, também o prefeito pode vetar
só que o Legislativo tem autonomia para que a emenda seja cumprida, né? E o prefeito só não vai cumprir a emenda se ele tiver uma boa justificativa, né? Para que ele possa estar usando o recurso numa outra ação, tá bom? Então é uma forma que talvez vocês possam estudar juntos aí, mas mediante aquilo que a gente tem visto, tem participado, né? É difícil mudar recursos dentro do nosso orçamento, né? Porque a maior parte do nosso orçamento é usada para manutenção, né? De todos os serviços, de todas as unidades, tá bom? Então, da minha parte, são esses números que a gente está apresentando, né? Eu só queria esse valor de 1,5% que você falou que vai ser. O valor correspondente a 1,5%, em termos de valores, quanto que representa? Na realidade, é 1,2%. É 1,2%, né? 1,2%. Isso. Né? Desse 1... mais ou menos quase 2 milhões. Quase 2 milhões. Né? Quase 2 milhões. Só que desses 2 milhões, 15% são emendas com serviço de saúde. Deverá corresponder para a saúde, né? Exatamente. Perfeito. Né? Perfeito. Então, desse valor total aí, né, ele pode ser feito algumas emendas. Valeu, obrigado. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento, né, nós estamos aqui à disposição, né? Pode ficar à vontade. Oi? Não. Foi aprovado. O âmbito na Constituição Federal, Estadual e Municipal. Renato, isso aí apareceu esse ano, esse orçamento impositivo? Nos anos anteriores não tinha? Não, foi. A partir desse ano. Só desse ano? Foi, mas alguma emenda constitucional? Emenda Constitucional 86, de 2015. Então, como foi aprovada esse ano, então, o primeiro... porque todos esses anos aqui, os vereadores faziam emendas, geralmente eram rejeitadas, né? Hoje, pelo menos existe um respaldo agora que pode ser feito. Depois, talvez vocês possam analisar juntos essa emenda 86, e ali tem até alguns prazos que o Executivo tem que cumprir, né? 120 dias, 30 dias, né? Em relação às emendas que vocês vão propor. E o primeiro orçamento que está se beneficiando dessa emenda, desse orçamento impositivo, é a LDO, como foi aprovado agora em 2015, né? Então, a partir de agora, né, a LDO, a LOA, né, os PPAs futuros, vai ter esse 1,2% para as emendas parlamentares. Tudo bem, Fátima? Boa noite para todas as pessoas aqui presentes. É mais para enfatizar uma questão que está sendo debatida no Parlamento Regional do Aglomerado Urbano de Piracicaba, da Comissão de Saúde, que passou a estudar a questão do tema da dengue. E havíamos feito uma avaliação de que deveria haver uma ação específica para a questão da dengue, tanto na LDO municipal, em todas as instâncias, estadual e federal. Nós fizemos um debate na Conferência Municipal da Saúde de que não adianta abrir uma ação específica para dengue, porque não tem recurso para dengue. É zero o estado de São Paulo e o piso nacional também da vigilância é muito pequeno. Então, nós fizemos um debate, um requerimento na reunião do Parlamento Regional para que seja criado no estado de São Paulo o financiamento para a vigilância em saúde. E vamos requerer também do Ministério da Saúde o aumento do piso nacional da vigilância. Então, essa ideia da gente de colocar uma ação específica, a gente já não vai mais estar trabalhando com essa ideia. Nós vamos
está trabalhando para que venha recursos, principalmente em nível estadual, para que possa ter o recurso para vigilância em saúde e o município poder desenvolver as suas ações. Se nós analisarmos a questão aqui, nós estava conversando com a Daíra a respeito da questão social. Daí estava me perguntando sobre isso. Uma das questões que eu pude olhar aqui é que para a habitação de interesse social é muito pequeno o que está destinado aqui. E a gente viu lá que as prioridades estão mais na parte estrutural mesmo do que nas outras áreas. Então, que a prioridade na LDO não está voltada para os outros segmentos, né? Acho que isso aí é uma das questões que fica claro nessa LDO aqui. É isso. Muito bem, né? Ô, Riteres, você pode abrir um outro slide para mim, por gentileza? De ações. Eu só também queria colocar assim que está bem detalhado aqui a questão da falta de vagas na creche. Achei interessante vir postando aqui na educação a questão da falta de vaga. O número, talvez eu acho que está um pouco subestimado aqui. Ele deve ser maior do que está aqui. Mas também não ficou muito claro para mim sobre a questão já do funcionamento de uma nova creche e como seria a ampliação para garantir as vagas necessárias para o município. Porque no Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, uma das questões que foi debatida é essa dificuldade da mulher poder estar trabalhando. Ela pede o emprego porque não tem a vaga na creche, é isso. Agora, eu fiz um slide de uma planilha constando todas as ações por órgão, né? A Fátima estava mencionando sobre a dengue. Ali na saúde, existe uma operação e manutenção da vigilância de saúde. Então é ali que se usa os recursos para que a gente possa cuidar do combate à dengue, tá vendo? Então por isso que talvez você mencionou que nós vamos continuar usando essa ação, não criar uma ação específica, né? Você pode andar 2 slides para frente ou 3? Mais um. Aqui nós, mais um, Richard, por favor. Volta um. Volta um, por favor. Aqui nós temos as ações da Secretaria da Mulher, né? Então aqui nós temos algumas ações que nós procuramos desenvolver aí algumas atividades sociais, né? Então tem a manutenção dos conselhos, tem ali, por exemplo, a proteção social da criança e do adolescente, operação e o cuidado dos idosos, né? Então, tudo isso que eu sintetizei aí está bem detalhado na folha que vocês receberam, tá bem? Inclusive, exatamente. E o objetivo, sabe, Fátima, de a gente ter destinado apenas uns valores bem irrisórios, né? Porque os fundos, na realidade, eles têm a Constituição, mas eles não têm o funcionamento, né? E a gente precisava incentivar nas reuniões o funcionamento dos fundos, né? Mostrar o papel deles, o recurso que eles podem ter, não só do executivo aqui, do município, mas também do estado, do governo federal, né? Então, mas eu penso que precisa de um respaldo, não sei de que setor do poder público, para que possa ter uma formação nesse sentido, de como angariar os fundos do federal, estadual, para todos os conselhos. Acho que a gente vê que da criança e adolescente avançou bastante, mas os outros setores ainda precisa de um respaldo. O funcionamento desses conselhos, a maior parte é o pessoal da sociedade civil que vai puxando,
O poder público também tem representantes do poder público que também colaboram, mas o pessoal tem as suas responsabilidades também, como o da sociedade civil também tem. Mas se tivesse uma figura dentro do poder público, na parte da administração, que se especializasse nessa questão, poderia estar ajudando os conselhos a se desenvolver, porque Coderópolis tem muitos conselhos, isso é importante. Agora, precisa desse respaldo, né? Seria importante. Com certeza. E eu até me coloco à disposição, viu? Você que talvez participa de algumas reuniões assim, de a gente sentar junto em algumas reuniões, detalhar alguma coisa que a gente sabe, mostrar algumas coisas que eles podem angariar, né? Mas a formação seria importante realmente. Cada um tem a sua ramificação e teria que ser uma coisa mais específica para cada fundo ou para cada conselho, né? Mas a gente poderia incentivar eles nesse sentido. Tem um calendário de reuniões dos conselhos, precisaria colocar como pauta nos conselhos. E também eu queria colocar a questão de que no programa Brasil Sem Miséria tem um recurso de proteção especial que vem do governo federal e que, devido a dificuldades dentro dos setores, não sei como chamaria setores do poder público, os projetos acabam não sendo encaminhados aí para carta convite, para licitação, e todo ano fica aquele remanescente de R$110 mil, R$117 mil, que poderia ter ações muito importantes para a proteção especial da criança e adolescente no município e para a questão contra a violência da mulher. E já faz alguns anos que isso não consegue desatar esse nó. E aí dá um desânimo no funcionalismo, os projetos são feitos, eles ficam parados. Acho que essa é uma outra questão. Eu não sei como que está essa questão desse recurso na LDO, no orçamento, vai entrar no orçamento, em que eu acho que tem que dar conta disso, porque é um valor significativo. É o valor de 110, 117 mil reais. Na realidade, nem entra na LDO e no orçamento, porque são recursos... transferência fundo a fundo esse. E como são recursos de exercícios anteriores, é um superávit que existe lá e não entra, né? Então, mas conversei hoje com o pessoal da Secretaria da Mulher e eles disseram que estão tentando desatar esse nó. Mas não depende só deles, porque não, depende exatamente. dos outros setores Isso. que dão encaminhamento para o processo aí não sei se chama de carta convite, se chama de licitação, para resolver, né? O processo licitatório, né? Então elas ficaram de continuar buscando aí a solução do problema, né? Mas a gente pode tentar participar mais do conselho, né? Por exemplo, nas audiências públicas. Eu tive cuidado e desde a primeira audiência mandar e-mail individual para cada membro de todos os conselhos, mandar o convite, para que eles realmente começassem a sentir o que é participar de uma audiência pública de elaboração, né? Mas infelizmente eu não tive sucesso nisso, mas eu não vou desistir, né? Então quem sabe agora a gente participando de algumas reuniões do conselhos, né? A gente vai incentivando eles a participar, pelo menos da Lua aí. Quem sabe a gente consegue trazer eles para participar. Bem? Mais alguma coisa? Tranquilo? Tranquilo. Com vocês também? Da minha parte, era isso que a gente tinha para apresentar para vocês. Eu estou à disposição lá na prefeitura, né? Se vocês quiserem trocar alguma ideia sobre as propostas aí na LDO, tiverem interesse em fazer alguma emenda, eu posso mexer nisso ou naquilo, posso criar uma ação, um programa, será que tem condição, né? Estou à disposição, é só me ligar lá. Posso fazer mais uma pergunta? Pode. É que toda conferência que a gente vai, todo lugar que a gente vai, os funcionários fazem a pergunta do plano de carreira. E também aquele pessoal que está na referência técnica, que ele deveria estar na referência do nível superior, eles estão de uma década aí reivindicando a regularização disso. E a gente vê que sem essa ampliação do orçamento, como tinha nos outros anos, que chegava até 40%, é que tem uma dificuldade, mas eles ainda não desistiram disso. E se teria como montar uma comissão de estudos, alguma coisa que pudesse
aprofundar essa questão, porque fica uma insatisfação muito grande desses profissionais. Eles estão sempre fazendo a reivindicação de que eles não são técnicos, eles têm nível superior e recebem como se fossem técnicos. Acho que essa é uma questão que precisaria, agora tem o Celso lá no RH, né? Como é que vai tratando. E depois, num tempo maior, ver a questão do plano de carreira. Pelo menos você dá conta de um setor que está com essa reivindicação antiga e que não consegue ter resolução na reivindicação deles. Não existe uma comissão ainda? Não existe uma comissão desses funcionários? Existe a comissão dos funcionários, mas eu acho que precisa também do pessoal técnico dentro da prefeitura para pensar alternativas, porque a comissão, ela vai na reivindicação, ela vê o limite, é apresentado para a comissão o limite da lei de responsabilidade fiscal, a falta de dinheiro. Eu acho que não dá mais para ficar só nisso. Na realidade, a situação que a gente está, como a gente já passou do limite prudencial do percentual de gasto com despesa, né? Então, todos os assuntos que envolvem despesa com o pessoal agora está sendo tratado com maior cuidado e dificilmente está conseguindo realizar mais do que a gente está fazendo, né? Mas eu acho interessante. Devagarzinho, quem sabe a gente consegue desenvolvendo isso futuramente. Bom? Bom, eu quero agradecer ao Renato aí pela sua explicação muito bem explicada aí, todos os números aí. Para os vereadores aí que a gente tem 1,2% para estar usando do orçamento, 15% tem de ser direcionado à saúde, né? Então os vereadores aqui presentes, os assessores aí, fiquem sabendo disso. Agradeço ao seu Pedro, nosso contador aí da Câmara Municipal também, que nos ajuda com a sua firma. É o público presente aqui que veio, os funcionários e os demais aí. A gente agradece pela atenção dessa audiência pública. Está concluída então a audiência, né? Nosso boa noite a todos e muito obrigado.